Graça e paz, irmãos e irmãs. Com muita alegria, estamos iniciando essa live, uma live assim mais do que especial, uma live onde nós temos alegria muito grande de estar continuando essa temática que Deus colocou em nosso coração, que é a temática da igreja missional. E lembrando dessa ideia de igreja missional, é aquela ideia que que a igreja deve ser relevante, que a igreja deve ser pertinente, que a igreja deve atuar também, especialmente na sua comunidade. Nós precisamos ser frutíferos, nós precisamos ser sal da terra e luz deste mundo, não somente enviando pessoas para vários e vários lugares, é também, mas especialmente, nós precisamos fazer a diferença também onde o Senhor tem nos colocado. E temos trabalhado vários temas diferentes dentro desse eixo maior que é a igreja missional. E hoje nós estamos recebendo aqui o pastor Giovanni, querido pastor Giovanni, que é uma pessoa muito especial para nós, né? E hoje é a pessoa de referência nessa pastoral de trabalho com a pessoa com deficiência dentro da 4ª região da Igreja Metodista. E está conosco também já a Tatiana, que é uma irmã da Igreja Metodista Central de Belo Horizonte, uma bênção que nós estamos conhecendo, presente de Deus para nós também, e que você já percebeu está nos ajudando com esse público específico, que é o público que é especificamente o público dos surdos, né? Mas, enfim, queridos, a bênção é estarmos juntos aqui. Nós estamos aguardando também o nosso irmão Eduardo, que já está chegando. O Eduardo está chegando aí. Olha lá. Chegou. Eduardo também seja bem-vindo. É o nosso irmão também da Igreja Metodista Central de Belo Horizonte, irmão que é coordenador do Ministério com surdos da Central de Belo Horizonte e que também vai dar uma contribuição, com certeza, muito importante. Então, antes de mais nada, seja bem-vindo, Tatiana, seja bem-vindo, irmão pastor Giovanni, e seja bem-vindo, irmão Eduardo, tá bom? Vamos a uma palavra e ter um momento de oração. A palavra que eu separei para iniciar se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 15, um texto muito conhecido, que diz o seguinte: E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo inclui lá até os confins da terra, mas inclui também o lugar onde nós estamos. Existe um conceito que nós chamamos de conceito de simultaneidade, que se encontra lá em Atos 1:8, né? Quando Jesus disse aos seus discípulos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, Jesus não disse, vocês primeiro precisam se focar em Jerusalém, para depois ir para outro lugar. Não é tanto quanto. É ao mesmo tempo nos preocupar com Jerusalém e ir acrescentando Judéia, Samaria, até os confins da terra. Para que nós possamos entender que o conceito de uma igreja missional é essa igreja que se preocupa com a realidade das pessoas, independente de onde elas estejam, por todo mundo. E o texto diz, pregar o evangelho a toda criatura. E toda criatura significa todos os povos, todas as raças, todas as línguas, todas as pessoas, incluindo também a pessoa com deficiência, né? Por isso, nós separamos este momento, essa live, porque entendemos que as igrejas locais, a igreja de Goiabeiras, a igreja metodista que eu pastoreio, e as outras igrejas todas, nós precisamos entender a importância de estarmos voltando o nosso olhar
também para as pessoas com deficiência. Porque são pessoas amadas, abençoadas, e a igreja normalmente tem muita dificuldade para se comunicar. E tendo dificuldade de se comunicar, vai ter dificuldade de alcançar essas pessoas. Por isso, queridos, nós estamos aqui hoje com essa temática tão especial. E eu louvo a Deus por essa oportunidade que Deus está nos dando. Fechemos nossos olhos, vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta noite, de estarmos, Senhor Deus, na tua presença, Senhor Deus, louvando, exaltando, engrandecendo o teu santo nome. Tempo de pandemia, Senhor Deus, é um tempo de oração, de clamor, de busca, mas também é um tempo, Senhor Deus, de capacitação, é um tempo de evangelização, é um tempo de aproveitar as oportunidades. Por isso aqui nos encontramos, Senhor Deus, com alegria em nosso coração, porque entendemos que esse é um tempo de capacitação, é um tempo, Senhor Deus, de despertamento. Então, Senhor Deus, nos abençoe, que o teu Espírito Santo venha trabalhar de uma forma especial em cada vida, em cada coração, que o teu Espírito Santo, Senhor Deus, venha de uma forma poderosa, tocar em cada vida, e que o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Passo a palavra para o pastor Giovanni, que vai estar nos conduzindo, então, nesse momento de palavra, inicialmente. Pastor Giovanni, conforme nós combinamos, a princípio tem 20 minutos, depois a gente vai estar interagindo e depois passando a palavra para o Eduardo também, que terá 20 minutos. Tá bom, pastor Giovanni? A palavra está com o irmão. Pastor Erlon, a graça e a paz. Quero também, com muito carinho, cumprimentar a Tatiana, cumprimentar o Eduardo, cumprimentar a todos os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando através do Facebook e dizer que é uma alegria poder participar desse momento tão especial, agradecer muitíssimo mesmo pelo convite, mais uma vez, de estar com vocês, povo amado, abençoado, da Igreja Metodista em Goiabeiras, né? Alegria mesmo, satisfação poder participar desse tempo, falar sobre um tema que tem sido muito falado nos dias de hoje, mas ao mesmo tempo muito pouco compreendido, né? É um tema, como eu disse, muito falado, muito passado durante esse tempo, mas ao mesmo tempo a compreensão acerca desse tema inclusão tem sido um pouco desviado, né? E eu tenho tido, assim, graças a Deus, algumas oportunidades para falar a respeito da inclusão, a respeito desse projeto de Deus para a igreja dele aqui na Terra, e assim, tem sido uma alegria muito grande todas as oportunidades que eu tenho tido mesmo. Então, eu quero falar um pouquinho sobre essa questão da igreja missional e também com relação à inclusão de pessoas com deficiências, né? Quando nós olhamos para a Bíblia, o Senhor citou pelo menos 2 textos aqui, e eu gostaria de acrescentar mais um, não que seja necessário, mas eles fazem parte, né, os 3 textos, do que eu pensei durante esse dia, para sustentar tudo aquilo que eu quero falar aqui nesses 20 minutos. E se eu passar de 20 minutos, o senhor pode falar, epa, passou aí, viu? Então vamos lá, Mateus 28:19 fala, portanto, ide, né, por todo mundo, né, pregando a palavra, fazendo discípulos, batizando pessoas. E isso nós estamos falando do ministério público de Jesus. Quando nós chegamos ali em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus, a última fala, né, uma das últimas palavras dele com os discípulos ali, ele fala, e recebereis o poder que descerá sobre vós através do Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria e até os confins da terra. E eu gostaria de acrescentar também Atos capítulo 2, versículo 46 e 47, quando diz que todos os dias perseveravam no templo.
partindo pão de casa em casa e tomando suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e ganhando a simpatia de todo o povo que estava ali perto deles, e com isso Deus acrescentava, né? Então são 3 textos que nós olhamos e vemos na perspectiva de Jesus, primeiramente, durante o tempo de Jesus caminhando sobre a terra, um coração extremamente inclusivo. Podemos até falar que todo o contexto ministerial de Jesus, os 3 anos do ministério de Jesus, nós vemos que, e principalmente através de Lucas, nos relatos de Lucas, nós vamos ver que Jesus, ele andava, e todo o caminhar de Jesus tinha um propósito. O propósito era tirar pessoas que estavam vivendo em um contexto de exclusão e dar a capacidade para essas pessoas de serem novamente incluídas em meio à sociedade. Eu não terei tempo, né, para citar todos os textos que nós temos ali na perspectiva de Jesus, que demonstra claramente um projeto inclusivo, um processo inclusivo de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Mas eu gostaria de destacar apenas 2 ou 3, né, de pessoas que estavam em uma condição de deficiente. Devido a essa deficiência, essas pessoas viviam um contexto total mesmo, completo, quando se trata da exclusão, né? Nós podemos falar daquela mulher do fluxo de sangue. Eu gostaria de me ater somente no relato que está em Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 43, mas eu gostaria de citar apenas os 2 últimos versículos ali do período textual que fala a respeito dessa mulher, né? O texto diz que, após ela ser curada, ela viu que ela não podia se esconder. E ela, trêmula, ela se aproxima de Jesus e ela declara ali, se prostra diante de Jesus e ela declara o porquê que ela havia tocado, né, em Jesus. Imediatamente ela foi curada. E o último versículo, se eu não estou enganado, equivocado, é o 48. Jesus vira para aquela mulher e chama ela de filha e fala assim: olha, a tua fé, ela te salvou, vai-te em paz. Eu poderia também citar o cego de Jericó, que todos nós conhecemos, ou tantos outros textos, né, que nós temos na Bíblia que trata a respeito de pessoas que estavam à margem da sociedade devido à religiosidade do coração de muitas pessoas. E Jesus, ele vem e ele dá demonstração totalmente clara do projeto dele aqui na Terra. E quando a gente fala de inclusão, como eu falei na oportunidade passada, a gente não está falando de comunismo ou de contexto social, de pobreza, não. A gente está falando de um contexto que engloba todas essas situações de exclusão. Mas hoje eu gostaria de falar somente nessa questão da inclusão com pessoas com deficiência. Quando nós falamos sobre uma igreja missional, né? Uma igreja missionária, ela depende de alguns fatos ou datas ou trabalhos específicos para que ela possa agir, né, na comunidade ou talvez em outros setores que essa pessoa possa sentir no coração um chamado de Deus. Uma igreja missional, não. Uma igreja missional é uma igreja que está sempre atenta à necessidade independente do lugar que ela tiver. Ou seja, ela faz missão, ela é missional no seu setor de trabalho, dentro de um transporte coletivo, na padaria, no supermercado, no salão de cabeleireiro, na farmácia, em todos os lugares. O coração dessa pessoa é um coração missional. Mas uma coisa que nós precisamos entender, que não adianta somente um pastor com esse coração,
ou somente talvez ali 2 ou 3 ou 10 pessoas dentro de uma igreja ter essa visão missional. Esse sentimento, essa certeza acerca do papel da igreja aqui na Terra. Ou seja, toda a igreja ela precisa ter esse sentimento. Quando nós olhamos para esse último texto que eu citei aqui, nós estamos falando de 2 acontecimentos que marcou a história do povo de Deus. Esse texto que eu citei ele é posterior a 2 acontecimentos que marcou a história do povo de Deus. Ou seja, nós estamos falando ali da ascensão de Jesus e depois nós estamos falando da descida do Espírito Santo sobre todo o povo. E depois nós vamos ver lá em Atos, capítulo 2, versículo 46, dizendo assim, olha, que todos perseveravam no templo. Ou seja, nós vemos aí um contexto de pessoas que eles tinham um local de adoração, mas ele continua dizendo assim, e partilhava o pão nas casas. Ou seja, havia uma preocupação com quem estava à volta daquele templo, né? E eles falavam, e recebia a sua refeição com alegria e singeleza de coração. E ele continua louvando a Deus, né? E ganhando a simpatia daquelas pessoas que estavam à volta. Talvez é necessário fazer uma pergunta. Talvez hoje nós não temos somente pessoal aqui de Perocão, ou da Central de Vila Velha, ou de Goiabeiras nessa live. Talvez nós temos pessoas de outras igrejas e até de outras denominações. Mas talvez é necessário fazer uma pergunta para a gente pensar. A nossa igreja hoje, qual é a relevância dela onde nós estamos inseridos? Como é que a comunidade, né, o setor onde nós estamos inseridos olha para nós? Será que se nós hoje sair de onde nós estamos, será que nós vamos deixar saudade? Será que as pessoas vão falar, olha que saudade, como eu fui marcado pela aquela igreja, pelo aquele povo do coração aquecido, aquele povo amoroso, aquele povo acolhedor, aquele povo de mente inclusiva? Ou será que o bairro onde a nossa igreja está inserida, se nós sair dali e ir para o outro lugar, ninguém nem vai se dar conta de que nós saímos? Talvez é importante nós pensar nisso. Pensar qual é o tipo de missão que nós temos feito no bairro onde nós estamos inseridos. Qual é o tipo de missão que você faz como igreja de Cristo, aonde você trabalha, por onde você passa. Talvez é importante a gente entender isso. Quando uma pessoa que possui uma deficiência, seja surdo, seja cego, seja deficiente, como que essa pessoa olha para você como igreja de Cristo e te vê? Na sua igreja hoje, tem um ministério pelo menos iniciando ali para atender um surdo, para atender um cego? Você tem pelo menos uma Bíblia na sua igreja em Braille, algum material em Braille, uma rampa acessível, os nossos altares, eu estou falando de mim também, o meu altar não tem uma rampa acessível para pessoas poder entrar ali, poder ser incluída como todas as pessoas que estão ali possam ser incluídas. Será que nós temos isso? Será que quando Jesus olha para nós, quando Jesus olha para mim e para você, como igreja do Senhor Jesus, será que ele vê em nós um desejo ali aceso dentro do nosso coração de buscar a preparação para receber essas pessoas? Mas eu vou fazer uma pergunta um pouco mais constrangedora. Quantas pessoas deficientes, com algum tipo de deficiência, você tem na sua igreja? Quando Jesus ele passava, ele trazia, ele atraía as pessoas que estavam excluídas por alguma deficiência. E nós somos a igreja de Jesus aqui na Terra.
Nós representamos Jesus aqui na terra. A nossa igreja tem atraído o cego, a nossa igreja tem atraído o surdo, a nossa igreja tem atraído uma pessoa que tem qualquer tipo de... uma pessoa imperativa, uma pessoa que tem alguma deficiência cognitiva. Será que a gente tem atraído esse tipo de pessoas para perto de nós? Talvez é importante a gente fazer essa pergunta. Na minha igreja tem quantas pessoas com deficiência? Aquelas pessoas que sofrem a dor da exclusão, muitas das vezes. Essas pessoas, elas olham para mim e veem em mim braços abertos para acolher essa pessoa. Talvez você está respondendo, pastor, eu não sei trabalhar, eu não sei... lidar com essas pessoas, mas será que a gente busca pelo menos minimamente aprender a trabalhar com essas pessoas como igreja? Porque às vezes nós falamos sobre missões, olha, nós vamos fazer um congresso de missões, nós vamos para atrair centenas de pessoas, nós vamos fazer, não que não seja bom, é bacana, eu também gosto, né, desses congressos para jovens, para mulheres, para homens, de avivamento, louvorzão e tantas outras coisas. Mas a minha pergunta é, o que nós temos feito como igreja para atrair essas pessoas para perto de nós? O que atraía essas pessoas para perto de Jesus não era eventos, não era modas, não era nada disso, não era modelos. O que atraía essas pessoas para perto de Jesus era o amor de Jesus. Era a capacidade que Jesus tinha de abraçar essas pessoas, de dialogar com essas pessoas, de abraçar essas pessoas, de mudar o contexto que essas pessoas estão inseridas. E nós, como igrejas, temos que olhar para essa situação. Uma igreja missional precisa ser uma igreja que ela vem marcar, deixar um legado aonde ela está inserida. E eu costumo dizer que legado você não deixa com palavras, legado você deixa com ações. O que marcou Jesus na vida, o que deixou a vida dessas pessoas marcada por intermédio de Jesus, não foram as palavras de Jesus, não foi. Foi com certeza o amor de Jesus, a ação de Jesus para com essas pessoas. Enquanto o sistema olhava e falava, você não tem lugar nesse lugar, Jesus ele chegava e falava, eu vim para te dar lugar. Enquanto as pessoas olhavam para essas pessoas e falavam, vocês é impuro, Jesus chegava e falava assim, olha, eu posso tornar vocês puro, da mesma forma que essas pessoas estão olhando, estão te vendo como... as pessoas que estão te vendo também se sentem muito pura, mas eu quero tornar você de fato puro. Então, queridos, a gente precisa pensar essa questão missional da igreja. As nossas palavras, às vezes, elas são até bonitinhas, são bacanas, são palavras legal, bacana, mas são apenas palavras. As palavras não deixam legados. As nossas ações, com certeza, elas vão deixar um legado. E eu vou dizer para vocês algo que é muito especial. Essa semana, eu tive uma oportunidade de estar na igreja do pastor Orlando, sendo entrevistado por ele em um programa de Frente com a Verdade, falando sobre ministérios sem limites, né? E ele me fez uma pergunta no momento de encerramento dessa entrevista. Ele me perguntou assim, Pastor Giovanni, alguma vez você se sentiu discriminado? Alguma vez você viu assim que as pessoas estavam de alguma forma desfazendo por causa da sua deficiência? Eu parei e falei, a pergunta é forte, mas a resposta é muito simples. Eu falei para ele, olha, eu perdi a visão dentro da igreja metodista e eu fui acolhido de tal maneira que eu não tenho o que reclamar da igreja local. A igreja onde eu pastoreio hoje, da mesma forma, o carinho que as pessoas me acolhem atrai outras pessoas que têm as mesmas limitações para perto da igreja também.
E no meio pastoral também, tantas igrejas que eu tenho ido, que eu tenho passado, tem sido sempre da mesma forma. Então eu acredito, queridos, que as nossas igrejas, elas têm sim um coração aberto e amoroso para lidar com as pessoas, para incluir as pessoas com deficiência. O grande problema é que muitas das vezes nós não sabemos como lidar com essas pessoas. Nós não sabemos como lidar com essas situações. Mas o mais engraçado é que nós temos pessoas que se capacitam para serem evangelista. Inclusive, eu mandei uma proposta para essa comissão aí que vai como delegados e delegadas, uma proposta em nome da Pastoral da Inclusão, falando que nós temos que ter hoje, nos nossos cursos de evangelistas, até no programa de orientação vocacional, nós temos que ter hoje um módulo que fala sobre a gente trabalhar para cuidar dessas pessoas, instruções acerca de como cuidar, de como trabalhar com essas pessoas. Nós precisamos hoje, queridos, entender isso, porque nós temos formações aí para muitas coisas dentro da igreja. Mas quando se trata de incluir o diferente, incluir a pessoa que possui uma anomalia física, uma dificuldade física, muitas das vezes nós não queremos nos preparar para isso. Sabe por quê? Porque dá trabalho. Dá trabalho. Cuidar de um cego dá trabalho. A minha igreja de origem sabe o quanto de trabalho eu dei. Dá muito trabalho. Mas eu quero deixar para vocês aqui, para encerrar esse momento de fala, esses 20 minutos aqui, que a Pastoral da Inclusão com Pessoas com Deficiência na 4ª Região, ela está à sua disposição. Nós temos hoje pessoas que estão se disponibilizando para ajudar, se você tem uma pessoa que é surdo na sua igreja, que é deficiente físico, deficiente visual. Hoje nós estamos iniciando, eu estou iniciando, né, como coordenador dessa pastoral, mas a gente está se colocando à disposição de todos os pastores e pastoras, liderança da Igreja Metodista. Tem uma dificuldade? Entre em contato com a gente. Nós vamos ajudar você, nós vamos chorar junto com você. Mas essa pessoa, assim como todos e todas, são incluídos, essa pessoa também vai ser incluída. Você talvez não tenha noção. Talvez você não tenha noção. Nós estávamos conversando com a Tatiana um pouquinho antes da gente entrar aqui no ar, ao vivo, e o pastor Erlon fez uma pergunta para a Tatiana, perguntando para ela assim, olha, de onde veio esse desejo de trabalhar com pessoas surdas? E ela não soube de onde veio isso. Ela falou, não sei de onde veio. Eu tenho certeza para vocês, queridos, a partir do momento que você conversar com um surdo, que você tiver condição de conversar com um surdo, você vai ver o quanto é precioso trabalhar com um surdo. Quando você começar a trabalhar com cego, eu vou puxar a sardinha para o meu lado também, né? Você vai ver o quanto é precioso, satisfatório você trabalhar com um cego. Porque essas pessoas, quando você acolhe elas viveram durante tanto tempo a dor da exclusão, que quando ela encontra alguém que estende as mãos para ela não vai abandonar essa pessoa mais. Dificilmente ela abandona a sua fé, dificilmente ela abandona Jesus. Sabe por quê? Porque ela aprendeu que existe alguém que se preocupa com ela, existe alguém que quer viver essa situação junto com ela, existe alguém que quer abraçar essa pessoa, ela, mesmo em meio às suas dificuldades. Amém, queridos? Então guarda no seu coração uma igreja missional dentro de um contexto de pessoas com deficiência. É necessário que nós sejamos uma igreja missional que venha marcar não somente através dos eventos ou tantas outras questões, não que não sejam importantes os eventos. Tem a sua importância, mas nós precisamos entender que existem muita gente que estão precisando de mim e de você,
clamando para ser incluída. Inclusão não é apenas você trazer a pessoa para perto de você, mas inclusão é você dar a condição para aquela pessoa, para que ela possa ser inserida, assim como você está inserida. Amém? Então essa é a minha fala. Eu acho que eu esgotei meus 20 minutos aí de maneira bem sintetizada mesmo. Obrigado, viu, pastor Erlon? Pastor Giovanni, bênção demais. Que palavra abençoada, que momento precioso para todos nós. Tanto da Igreja de Goiabeiros, mas para todos aqueles que estão assistindo a live. Temos muitas pessoas. Já quero mandar um abraço para o pastor Roberto, mandar um abraço para a pastora Beth, que está conosco também. Bênção demais. Companheiros mesmo de jornada. E eu quero destacar algumas coisas antes de passar a palavra para o irmão Eduardo, né? É muito legal, pastor Giovanni, quando você consegue linkar, né? Quando você consegue ligar a ideia da igreja missional, especificamente com essa temática da pessoa com deficiência. E aí tem uma chave que você disse aí, que é exatamente a ideia de ter um coração amoroso, assim como Jesus teve. Porque era o coração amoroso de Jesus que atraía, né? Era o coração amoroso de Jesus que atraía todas as pessoas, incluindo as pessoas com deficiência, né? Então, assim, eu acho que resume um pouquinho, né, essa ideia. Precisamos ter um coração inclusivo, você falou sobre isso. Precisamos ter um coração missional. Precisamos ser igreja missional em todos os lugares, né? E não somente em eventos, né? E não somente uma pessoa, ou duas pessoas, ou o pastor, ou a pastora, mas é a igreja. É a igreja entender, viver plenamente essa ideia, né? Eu vou passar a palavra para o pastor, para o irmão Eduardo agora, que estará também dando a sua contribuição. Você tem 20 minutos também, querido. Seja bem-vindo. Eu agradeço. Todos estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, né? Tá tranquilo. Bom, eu quero agradecer ao senhor, pastor Erlon, por nos convidar, nos dar essa oportunidade, né? Quero cumprimentar o pastor Giovanni, que tem sido aí uma voz dentro da comunidade metodista na 4ª região, né? E tem abrido mais o espaço para que a comunidade surda e todas as representações de pessoas com deficiência, né, sejam ouvidas. Então, isso é muito importante para nós. Quero agradecer a todos que estão nos ouvindo e queremos ser influenciadores. Nós queremos que as pessoas que estão neste momento nos vendo, que elas sejam influenciadas mesmo, e nós queremos ser um fósforozinho pequeno para acender, né, uma grande chama no coração dessas pessoas, para que elas comecem a entender. O pastor Giovanni começou falando, e eu concordo com ele, que a gente conhecer a inclusão é muito sério, né? As pessoas estão falando muito de inclusão, mas, na realidade, ainda o papel da inclusão não tem sido realmente executado na nossa sociedade. Eu não vou colocar somente a igreja, não. Nós, como parte da sociedade, é a extensão, né? Mas a inclusão, ela tem sido ainda muito deficitária dentro da nossa comunidade, de uma forma geral. Eu quero fazer um comentário. Apóstolo Paulo, na igreja, na carta aos Filipenses, no 1º capítulo, no versículo 3, ele faz questão de falar para a igreja de Filipos o quanto ele tinha no coração uma alegria muito grande com aquela igreja, porque ele foi acolhido pelaquela igreja. Ele foi muito bem acolhido por eles. E ele faz questão de frisar isso, essa relação de amor, pela forma com que ele foi tratado por aquela igreja, e ele, durante toda a carta, ele trata com muito carinho os irmãos daquela região. Aqueles irmãos o acolheu nos momentos difíceis, deu a ele suporte em tudo aquilo que ele precisava. E ele faz questão de frisar que aquela igreja não era uma igreja que tinha condições financeiras melhores do que ninguém. Pelo contrário, era uma igreja que era mais pobre, mas era uma igreja mais amável e que acolheu ele verdadeiramente. Partindo desse pressuposto, pastor Erlon,
eu quero fazer um comentário. Eu tive a oportunidade de estar, em 2019, na Igreja Metodista Central de Além Paraíba, com o reverendo Wesley Nascimento. E nós saímos um dia para fazermos uma compra para um evento que teria na igreja naqueles dias. E nós estávamos andando dentro do supermercado, fazendo compra e conversando sobre a igreja, sobre as ações. E nós enchemos o carrinho, saímos de dentro da igreja. E quando nós passamos no hall da igreja, do supermercado, nós ouvimos um senhor chamando, falou, opa, opa. E um senhor ali de uns 80 anos, ele nos viu passando e falou, ô pastor. E o reverendo Wesley olhou para ele e ele virou e falou, olha, eu estou muito feliz de saber que o senhor retornou a Além Paraíba. O senhor, em outra época, quando esteve aqui, fez muito bem para a nossa cidade. E é muito bom saber que o senhor está de volta. Eu ouvi isso e eu fiquei ali olhando aquele senhor falando, um senhor da comunidade, não frequentava a igreja, não era assíduo à igreja, ele ia esporadicamente ali, mas ele reconheceu o papel da igreja metodista naquela comunidade. Ele reconheceu que a igreja ali, ela tinha um papel importante na comunidade. E ele fez questão de frisar a importância do papel da igreja naquele lugar. Isso é igreja missional. Quando nós estamos na nossa comunidade, nós fazemos algo relevante. É como o pastor Giovanni falou, que a comunidade tem que reconhecer que ali tem uma igreja, que atua na comunidade, que faz parte daquela comunidade. Não é um grupo fechado, não é um grupo seleto, não é um grupo dos crentes, ele é um grupo que está aberto para qualquer pessoa, seja ele qual for. Então, partindo desse princípio da igreja missional, de que ela tem que atuar dentro da sua comunidade, eu acho que é um papel importantíssimo que a comunidade reconheça o papel da igreja naquele contexto. E apóstolo Paulo, ele reconhece o trabalho da igreja como acolhedora, a igreja de Filipenses. Os filipenses como um povo acolhedor, um povo bondoso, um povo carinhoso, que o acolheu nos momentos mais difíceis da vida dele. Também eu quero falar acerca da inclusão e dentro da igreja missional, que é importantíssimo que a igreja tenha condição, que ela ofereça condição para essas pessoas. Nós temos nas nossas igrejas pessoas qualificadas, nós temos psicólogos, nós temos pedagogos, nós temos médicos, nós temos psiquiatras dentro das nossas igrejas, pessoas qualificadas para poder estar, de alguma forma, sendo útil para ter para assistir, né, essa comunidade de uma forma também técnica, de uma forma bem técnica e profissional. Eu acho que, às vezes, falta disposição para a pessoa realmente ir e atuar dentro da comunidade, ser útil com a comunidade, com as pessoas com deficiência. Ter uma acessibilidade é extremamente importante. Eu disse um dia que o surdo entra dentro da igreja, ele é uma pessoa normal como qualquer outra. E quando ele entra num culto, a primeira coisa que o surdo procura no culto é o intérprete. Por quê? O intérprete, para ele, é a acessibilidade que ele precisa, é a informação para ele vai chegar. Então, ele chega no ambiente da igreja, a primeira coisa que ele busca no ambiente é se tem um intérprete para que ele tenha acesso àquilo que está sendo falado. Os irmãos da igreja, eles vão ver o surdo ali dentro e vão tratá-lo como uma pessoa normal até que eles descubram que ele é surdo.
Porque se eles não forem até esse irmão surdo, ele vai entrar na igreja, vai observar, vai ver que não tem um intérprete e ele vai sair e vai embora. E ele vai ficar com aquela referência de que naquele lugar ali ele não tem acessibilidade. Então, a acessibilidade é extremamente importante, né? Ela é o primeiro passo para se receber uma pessoa com deficiência. Se você criar uma rampa, o cadeirante vai ter o entendimento que ali ele vai ter acesso para poder chegar. Se você tiver, como o pastor Giovanni falou, se nós tivermos ali uma Bíblia em braille, o cego vai ter acesso. Se alguém levar ele até um local, acomodá-lo ali, colocar a Bíblia na mão dele, ele vai ter acesso, ele vai se sentir no seu contexto, na sua, né, a partir das ferramentas da inclusão. Mas eu acho que, além disso, eu costumo dizer, por exemplo, o surdo, você não precisa de saber Libras para conversar com o surdo, para se comunicar, vamos dizer assim. Você não precisa de saber Braille para se comunicar com o cego. Você tem que ter a receptividade. Muitas das vezes as pessoas, o surdo chega ali, ele quer ser incluído, e a inclusão não é somente ter um intérprete, é você recebê-lo e tratá-lo como você trata as pessoas normalmente dentro da igreja. Não precisa de saber Libras, mas o abraço é universal, correto, pastor? O abraço, ele é universal. Então o surdo pode chegar ali, não tem ninguém que saiba Libras, mas se você der um sorriso, um aperto de mão, um abraço, ele vai saber que ele está sendo bem recebido. Se você acolhe um cego, um cadeirante, se você acolhe uma criança com síndrome de Down, se você acolhe uma pessoa com necessidade especial com um abraço, ele já vai começar a se sentir. É aquela famosa história, você chamá-lo para a conversa, você inseri-lo na conversa. Não é criar um ministério de surdos, um ministério para tratar do cego e fazer ali, não, aqueles ali é o ministério de surdos. Não, é um ministério dentro da igreja. Se tiver um ministério de casais, o surdo vai ter que ir para o ministério de casais, ele vai ter que estar ali inserido. O ministério de casais vai ter que acolher o surdo, vai ter que acolher o cego, vai ter que inserir realmente. E a inserção no contexto da igreja é isso. A acessibilidade, ela é a necessidade primária de uma pessoa com deficiência. A acessibilidade, ela é primária. Agora, o que mais tira do contexto é que ele é colocado ali, eles criam acessibilidade para a pessoa especial e ele deixa a pessoa ali naquele canto. Não, aquele cantinho ali é só para os surdos. Não, aquele cantinho ali é só para o cego. Não, aquele cantinho ali é só para os cadeirantes. Mas quando acaba o culto, o cadeirante vira a sua cadeira e sai e ninguém nota que ele está saindo. Quando acaba o culto, ninguém vai ali para dar um abraço e confraternizar. Então, é bem simples, quando nós olhamos neste contexto, a inclusão. Ela é muito simples. Porque, pastor, e ser deficiente, o problema começa dentro de casa. Porque o primeiro choque os pais têm quando depara com o filho. E o pai vira e fala, poxa, por que comigo? E ele vai se refazer para poder começar a entender a necessidade do filho. Hoje, nos nossos dias, mais fácil. Mas as pessoas com deficiência há mais tempo, eles sofreram muito. E eu vou contar aqui como que eu, aproveitando essa oportunidade, como que eu fui batizado com o trabalho com os surdos. O meu batismo, a minha inserção no trabalho com surdos. Em 1998, eu comecei a namorar com a minha esposa e ela já participava do ministério com surdos numa igreja aqui em Belo Horizonte. E um belo dia, eu saí com essa equipe, com essa turma, e nós fomos para um passeio.
e eu fui com aquele monte de surdos, nós alugamos um ônibus, e foi aquele tanto de gente para um lugar, e eu fiz amizade primeira com um surdo que hoje até é pastor numa igreja aqui em Belo Horizonte, pastor Rainer, e eu comecei a conversar com ele, e ele começou, eu não sabia Libras, e ele começou a me ensinar a Libras ali naquele momento. A primeira coisa interessante que ele falou comigo, ele estava muito feliz porque o filho dele tinha 2, 3 anos, e o filho dele estava percebendo que ele era surdo, e o filho estava comunicando com ele já dentro dos sinais. O filho dele, quando queria mostrar alguma coisa, não sabia Libras, mas girava a cabeça dele, ele carregava o filho nos ombros, e o filho girava a cabeça para mostrar para ele o que queria. Mas ele me contou uma história muito interessante. Ele contou para mim que quando ele era pequeno, eles assentavam aos domingos na sala de casa para ver os Trapalhões. Ele, os pais e a família, os irmãos. E ele ficava ali na frente da televisão vendo os Trapalhões, e quando acontecia uma piada, alguma coisa com graça, né, uma piada, todo mundo em casa começava a rir. E ele então perguntava para os irmãos, o que está acontecendo? E aí os irmãos viravam para ele e falavam, espera aí que eu vou te falar. E ele falou comigo, falou, Eduardo, até hoje eu estou esperando meus irmãos me contar para eu rir também. Aquilo queimou meu coração. Eu vi que era uma necessidade primária de uma pessoa e que nós não nos apercebemos disso. Ele queria rir no momento daquela piada que era contada e ele não teve acesso àquilo e ele pediu, mas ele falou, olha, até hoje eu não sei por que eles riam. Naquele dia meu coração ardeu. E até hoje eu me emociono porque, convivendo com os surdos, eu nunca vi um surdo, pastor, pedir para ser curado. Eu nunca vi um surdo chegar na igreja e falar, pastor, ora para mim ser curado. Mas eu já vi muito pastor não permitir o ministério com surdo na igreja porque ele fala que não pode ter pessoa deficiente, que as pessoas deficientes têm que ser curadas. Então, é muito triste a gente chegar na igreja e deparar com essas colocações. É muito triste a gente chegar e deparar com essa situação e com essas barreiras que nós encontramos nos dias de hoje. A pessoa com deficiência está tranquila. Hoje eu ouvi uma história de uma mulher na Inglaterra. Eu fiz uma live agora e eu tive com um irmão e, por incrível que pareça, eu participo com eles toda quinta-feira e eu convidei ele para ministrar na nossa live e, por incrível que pareça, ele revelou para nós que ele tem um filho autista, né? E ele contou a história de uma mulher na Inglaterra que eu não sei o nome dela, que ela era cega, eu acho que é Elizabeth Crown, não sei, uma cantora. Ela era cega e ela foi uma das maiores compositoras de hinos evangélicos lá da Inglaterra. E um dia perguntaram para ela se ela queria ser curada da cegueira. Ela falou, não. Ela falou, não, eu não quero ser curada da cegueira porque eu tenho a convicção e Deus me revelou que a primeira visão que eu vou ter é do meu Rei Jesus. Então ela vivia naquela expectativa de que a primeira visão que ela teria plena seria o dia que ela encontrasse com Jesus na glória e ela ia poder ver o Salvador da vida dela. Então, muitas das vezes, nós achamos que eles estão insatisfeitos por ter a deficiência. Eles não estão insatisfeitos, eles estão insatisfeitos por não ter acessibilidade. Incluir é quando nós recebemos essas pessoas e fazemos ela parte do meio. Eu agradeço a oportunidade e agradeço o senhor, pastor, porque o senhor tem sido também um canal para nós, para podermos tentar incendiar as pessoas com essa chama. Que Deus abençoe o senhor e que a inclusão possa realmente sair do papel, né, pastor Giovanni, e nós conseguirmos
fazer com que as igrejas metodistas no Brasil voltem o olhar para as pessoas com necessidades especiais, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Testemunho maravilhoso, palavra muito abençoada, viu, meu irmão Amém. Eduardo? Eu quero destacar na sua fala, primeiro, essa ideia, eu acho que muito linda, que as pessoas com deficiência querem, antes de mais nada, a bênção que eles querem é exatamente serem incluídos, né? Terem a acessibilidade que os outros têm também, né? Isso é algo que desperta-nos, né? E que traz uma nova visão, né, para a Igreja do Senhor, né? E nós precisamos adquirir essa visão. Como também essa ideia de que o pastor Giovanni falou a respeito de rampas, né? O pastor Giovanni falou a respeito da Bíblia em Braille, né? Falou a respeito da possibilidade de ter um ministério. E aí nós lembramos eu lembro de um livro que eu li certa vez, chama-se Prepare-se para a Chuva. Não lembro do autor agora, mas o livro o autor é pastor daquela igreja em que fez aqueles vários filmes, né? Prova de Fogo e tantos outros, aqueles filmes gospels, né? E ele dizendo uma coisa muito interessante, que Deus só vai mandar chuva se a igreja estiver preparada para receber essa chuva, se a terra estiver preparada para receber a chuva. Falando a respeito da ideia do avivamento ou de vidas, né? Só vai, neste caso especificamente, em relação a pessoas com deficiência, só vão começar a chegar mais pessoas com deficiência na igreja a partir do momento que a igreja estiver preparada para receber. Então, por isso que eu acho que esse é um tempo, assim, é um momento, sabe, muito legal. Essa live, sabe, é absolutamente pertinente e relevante para a Igreja de Jesus Cristo. Não estou falando só a Igreja de Goiabeiras, a Igreja de Jesus Cristo, a todos os irmãos e irmãs, pastores e pastoras. Nós precisamos entender que nós precisamos nos preparar. Enquanto Igreja do Senhor, nós precisamos nos preparar, né, para receber as pessoas, tanto com relação à estrutura física, mas e especialmente que diz respeito ao acolhimento, né, a esse olhar de incluir, esse coração amoroso, esse coração inclusivo, esse coração acolhedor. É isso que vai atrair as pessoas, né? E atraindo as pessoas, nós vamos ver, assim como vocês têm visto, Eduardo, que são pessoas com potencial, pessoas que Deus pode usá-los poderosamente, né? Uma outra coisa importante, Eduardo, é que você disse, né, a respeito das potencialidades que a igreja já tem. As pessoas, todas as igrejas, né? Mesmo não tendo nenhuma pessoa com deficiência, mas essas igrejas já têm potencialidades normais, né? Tem psicólogos, tem pedagogos, tem assistentes sociais, às vezes tem médicos, e são pessoas que podem ser muito úteis, né? Neste ministério, né? De estar acolhendo, estar ajudando, né? Nesse processo. Então, irmãos e irmãs, nós já estamos caminhando já para o final. Eu quero louvar a Deus muito mesmo pela vida do pastor Giovanni, louvar a Deus pela vida do nosso irmão Eduardo, louvar a Deus pela vida da Tatiana, porque estão se dispondo a estar sendo um instrumento de despertamento para a igreja. Instrumento de despertamento. Então, eu quero voltar a palavra ao pastor Giovanni para dar suas palavras, suas considerações finais, pastor, e depois vou voltar para o Eduardo para também fazer as suas considerações finais. Giovanni. Palavra abençoada, né, do Eduardo, testemunhos que marcam também, né? E, pastor, eu quero só deixar aqui uma
um breve testemunho também, né? Nós temos uma moça que ela é surda, né? Ela está concluindo esse ano a faculdade de teologia. Ela é filha da Igreja Metodista Central em Belo Horizonte, lá juntamente com o Eduardo, com a Tatiana, com a Elisete, o pastor Pontes, né? E no ano passado, no último semestre do ano passado, eu estava em São Paulo. Aí o bispo Roberto entrou em contato comigo e falou: Giovanni, você está em São Paulo, eu gostaria que você conversasse um pouquinho com a Eronice, orasse junto com ela. E eu peguei e pedi para a coordenação do CTP entrar em contato com ela e marcar um horário para a gente poder conversar. Aí vocês imaginam um cego e um surdo conversando, o que ia dar, né? E eu fiquei pensando, gente, como que isso vai funcionar? Onde isso vai parar, né? E aí eu pedi o Felipe Senra, ele é esposo da pastora Natasha Alcântara, pastora que trabalha junto com a pastora Rosângela, e aí eu pedi para ele me acompanhar nessa conversa. Usamos a sala da secretaria do CTP, e lá estava o professor Cláudio Kelly, que era o coordenador na época, e a professora Priscila também participou, ouviu, né, essa conversa, né? E aí o Felipe Serra falou comigo: olha, eu vou digitar o que você falar na tela do computador, ela vai ler o que você falar, e aí ela digita o que ela quer responder, e eu leio e falo com você. Olha a inclusão onde chegou, né? E aí, quando eu cheguei lá, ela falou que não precisava. Ela falou que não precisava, que ela só queria ouvir. E ela conseguia fazer a leitura labial. E eu comecei a conversar com ela, comecei a falar para ela não desistir, que Deus tem um propósito na vida dela, que o Ministério da Inclusão na 4ª Região precisa dela. E daqui a pouco eu comecei a ouvir, né, as 3 pessoas que estavam ali, tanto o Felipe Serra, o professor Cláudio Kelly, a professora Priscila, eles chorando, os 3 chorando. E aí eu ali comecei a chorar também, sem saber por que ele estava chorando, né? E nisso ela também já estava chorando, porque eu não ouvia o que ela estava falando. Ela só lia, né? E não falava nada, fazendo a leitura labial, e de repente ela escreveu na tecla escreveu no computador, né? Falando assim: olha, pastor Giovanni, o senhor é um anjo enviado por Deus nesse lugar para não me deixar desistir do que Deus propositou no meu coração. Me deu um abraço, e quando eu orei com ela, ela saiu e foi embora. O professor Cláudio Kelly falou: Giovanni, eu estou jubilando esse ano, né? Estou encerrando a minha carreira, mas eu confesso a você que aos 65 anos eu nunca participei de algo tão especial como eu participei aqui. Eu perguntei para ele por quê. Ele falou: porque um cego um cego e um surdo estava dando aula para nós como incluir uma pessoa com deficiência, apenas com um abraço e com um coração amoroso, né? Então aquilo ali marcou a minha vida, e eu louvo a Deus por essas oportunidades. Quero louvar a Deus pela vida do senhor, né? Quero louvar a Deus pela Igreja Metodista em Goiabeiras, quero louvar a Deus pela vida da Tatiana, está chegando aí agora para o ministério com surdos. Tem muito para você, muito trabalho para você, tá, Tatiana? Na Pastoral da Inclusão, nós precisamos de você. Obrigada. Também. O Eduardo, mas a Elisete, nós já temos conversado bastante, né, Eduardo? Temos sonhado Sim. juntos. Temos a Esliane também ali em Muriaé. Temos também a outra moça que eu esqueci o nome. A Márcia em Juiz de Fora. A Márcia em Juiz de Fora. Isso. E Deus, ele tem levantado um exército com poucas pessoas, mas com certeza nós vamos alcançar tudo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Encerrando, Amém. Quando o bispo Roberto falou comigo: Giovanni,
eu gostaria que você assumisse a pastoral da inclusão. Eu falei com ele, bispo, eu vou assumir, só que eu vou batalhar junto com esse povo, porque eu sei que tem muita gente que não conhece essa pastoral tão especial. Então eu quero batalhar e eu tenho fé em Deus que Deus vai levantar pessoas, e Deus tem levantado pessoas igual o senhor, igual a própria pastora Beth, pastor Roberto, pastor Vanderlei, próprio pastor Orlando, pastor Pontes, pastora Rosângela, tantos outros pastores que Deus tem levantado para falar, dar oportunidade para falar a respeito dessa pastoral. Muito obrigado, que Deus abençoe o senhor, que Deus abençoe a todos e todas que estão nos assistindo nesse momento também. Muito obrigado. Amém. Eduardo, suas considerações finais também, Eduardo. Eu quero lembrar que, conforme os documentos da Igreja Metodista, em 1914, né, no Rio de Janeiro, tomou-se conhecimento da existência de 2 surdos, e eles foram ensinados dentro da escola, né? E então o trabalho com surdos já é uma história antiga da Igreja Metodista. A inclusão é antiga na Igreja Metodista. Eu quero agradecer a Deus pela vida do senhor, pastor, porque o senhor tem sido uma voz, né, dentro desse contexto. E também eu não posso deixar de mencionar, porque em 2012, né, um coração missional, o reverendo Wesley Nascimento, quando pastor da Igreja Metodista Central de Belo Horizonte, ele deu total liberdade, né, de podermos começar o trabalho, e ele deu essa abertura para que tudo acontecesse. E a sequência dada também pelo reverendo Pontes, né, que continua dando a mesma sequência e dando o mesmo importância para que isso aconteça. Eu quero dizer que houve uma transição muito interessante com tudo que aconteceu nesse período de 2012 para cá, que nós aprendemos que ministério, ele faz parte da igreja. Ele não é uma igreja dentro da igreja. O ministério é parte de uma igreja. Ele é parte de um contexto. E nós queremos que as pessoas tenham esse entendimento, que o ministério, ele é parte da igreja, ele não é uma igreja separada dentro da igreja. Ele é parte de um contexto. E eu quero também agradecer ao bispo Roberto, que é um apaixonado com esse trabalho de inclusão. O bispo Roberto sempre tem nos recebido com muito carinho. O pastor Giovanni é prova disso aí, conhece como que ele é apaixonado com a inclusão. E toda vez que nós solicitamos, ele está conosco falando sobre inclusão, ele está no nosso encontro que nós temos nas nossas lives com os surdos. O bispo Roberto pode ter um casal de surdo conosco que ele está e ele fala com a mesma paixão, com a mesma alegria no coração dele. Então, eu quero agradecer a Deus pela vida do bispo Roberto, que tem sido essa voz também e tem dado para a gente total liberdade para podermos atuar. Que Deus abençoe o senhor e que as pessoas que estão nos vendo agora, elas entendam que o mais difícil já aconteceu, né? A trombeta está sendo soada dentro da 4ª região eclesiástica. A trombeta da inclusão, ela está soando forte. Que Deus abençoe vocês. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós estamos chegando ao final. Quero, de uma forma especial, mais uma vez, louvar a Deus e mandar um abraço especial para todas as pessoas que estão nos assistindo, que estão presentes conosco. Vi aqui também que o pastor Wesley Nascimento, bênção de Deus, está conosco também. Glória a Deus pela vida do pastor Wesley. E todos os pastores, as pastoras, todas as pessoas que estão ao vivo conosco, Deus abençoe a sua vida. Como também um abraço para aquelas pessoas que estarão acessando esse vídeo depois nas nossas redes sociais, fica gravado lá, e depois as pessoas acessam. Então, glória a Deus, Deus abençoe a sua vida poderosamente. Vamos ter um momento de oração para encerrar, né? Fechemos nossos olhos. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta noite, refletir sobre esse tema tão importante, Senhor. Queremos te engrandecer, queremos te adorar pela vida, Senhor Deus, da Tatiana, Senhor, pela vida do pastor Giovanni e pela vida do Eduardo. Pai,
Que bênção, Senhor. Que instrumentos de Deus. Que o Senhor continue renovando as forças, renovando a visão, renovando a alegria, renovando o vigor deles, Pai. E abençoando-os, Pai, poderosamente, nos ministérios locais, nas igrejas locais, e onde forem, Senhor Deus, onde estiverem, que a tua mão abençoadora esteja com eles e que eles possam continuar sendo, Pai, esses instrumentos, esses canais de bênção, Senhor Deus, nas tuas mãos, para levar, Pai, a tua palavra, levar a tua bênção, Senhor Deus, para todas as pessoas, incluindo as pessoas com deficiência. Senhor, eu quero te louvar por essa oportunidade e que o Senhor esteja nos despertando, enquanto igreja, Senhor, a estarmos sendo acolhedores, sendo realmente trabalhando por essa acessibilidade que é tão essencial para todas as pessoas. Também clamamos a Ti mais uma vez, como sempre temos feito ao final das nossas lives. Abençoa, Senhor Deus, os nossos governantes. Abençoa, Senhor Deus, em nome de Jesus, a economia do nosso país. Abençoa, Senhor Deus, o sistema de saúde do nosso país. Abençoa, Senhor Deus, aquelas pessoas que estão enfermas, Senhor Deus, com Covid ou com outras enfermidades, que estão nas UTIs, que estão, Senhor Deus da glória, nas enfermarias dos hospitais em todo o país. Senhor, abençoa, Pai. Cura, o Senhor tem poder de liberar a tua bênção, Senhor Deus, o teu milagre sobre essas pessoas em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado. Nos abençoe, Senhor. Abençoe a tua igreja. Se você não sair... Em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Deus abençoe, pastor. Eu não posso deixar de registrar também o nosso agradecimento especial ao pastor Pontes, viu? Pela sua vida, Eduardo, pela Amém, querido. Vocês estarem aqui. É um excelente pastor, vocês estão muito bem na fita, né? Amém. Abençoado e abençoador. Pastor Giovanni, um abraço. Gente, Deus abençoe a todos. Quero lembrar das nossas programações amanhã, especificamente. Amanhã, às 9 horas, temos da nossa escola dominical online. E às 19 horas, nosso culto de louvor, adoração e ministração da palavra. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Amém, pessoal. Deus abençoe. Boa noite para todos. Obrigado, Tati. Obrigado. Obrigada a todos também por essa oportunidade. Deus abençoe cada um. Obrigada. Amém. Deus abençoe.